Graça e paz. Amém. Abram em Gênesis. Capítulo 37. Vamos ver se nós avançamos um pouco mais hoje. Nós estamos olhando algumas coisas da vida de José. Nós estamos tentando entender como viver a juventude diante do Senhor. Essa é a terceira reunião nossa. Na primeira reunião nós estudamos que nós temos dois pais. Um pai terreno e um pai celeste. E é a esse pai celeste que nós vamos prestar contas no fim da nossa vida. Se eu te perguntasse, você não pode pensar muito para responder, senão você corre o risco de responder certo. Se eu te perguntasse qual a única certeza da vida, os jovens já ouviram os adultos dizer o quê? Que é a morte. Mas e se Jesus voltar? Então a morte não é uma certeza. Mas tem uma certeza que a Bíblia nos dá em várias porções dela. A certeza de que um dia, justos e injustos, crentes e ímpios, estarão diante do seu Criador. E prestarão contas a Ele de como viveram esta vida aqui. Então, na primeira mensagem, nós tentamos ver que a casa terrena nos é dada apenas como lugar de treinamento. Nem menos, nem mais. É um lugar onde nós somos treinados a obedecer ao nosso Pai Celeste. Então, quando você se submete a um pai ou a uma mãe num pedido que está dentro do Senhor, obviamente, que não constitui um pecado, quando você se submete a eles, aquilo não é apenas uma experiência de fundo emocional. Aquilo não é apenas um ato de obediência da tua parte, aquilo é muito mais do que isso. Aquilo é um ato espiritual. Você está sendo treinado para mais tarde ouvir a voz do seu Pai Celeste e submeter o seu coração a esse Pai Celeste. Vocês entendem? É muito simples, então, de entender. Durante muitos anos, você pode colocar aí pelo menos os primeiros 25 anos da sua vida. Até os 25 anos, em geral, seu pai e sua mãe vão pedir uma ou outra coisa para você, que você vai ter lutas dentro de você e você vai precisar aprender a se submeter. Vai aprender a procurar a vontade do Senhor, a quebrar o seu coração, ouvir a voz dele. Olha como que a coisa ela é sutil. Você quer ver um filho? Vamos pegar uma criança aí. Quem aqui convive com criança pequena, abaixo de 10 anos? Só? Ninguém mais convive com criança assim? Tá. Quando uma criança, olha o caminho que uma criança trilha para a desobediência. Alguns de vocês já trilharam esse caminho. O pai vira e diz assim: filho, vai fazer tal coisa. Já, já. Agora não. Daqui a pouco. Esse já, já, agora não, daqui a pouco, espera um pouco. Isso são respostas delicadas, porque às vezes a gente pode ter respostas bem mais indelicadas. Essa atitude do já já, do ainda não, do daqui a pouco, ela via de regra reflete uma resistência do coração do jovem. Nós vamos ver que José, com 17 anos, o pai pede para ele ir ajudar os irmãos e ele diz apenas assim: eis-me aqui. Sabe quem é que falou eis-me aqui na Bíblia? Além de Jesus, quem diz eis-me aqui na Bíblia? Isaías. Sabe quando que Isaías teve que falar isso? Que ele pega e diz eis-me aqui? Lá em Isaías capítulo 6. Sabe o que Deus teve que fazer para conquistar no coração de Isaías um coração completamente obediente? Eu fico quietinho. Eu vou tentar não me mexer. Sabe o que Deus teve que fazer para conquistar um coração completamente obediente em Isaías? O texto diz assim, não abram, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, Deus teve que tirar um primo
porque Uzias era primo de Isaías. E naquele ato de se deparar com a morte próximo dele, Deus encontrou um profeta mais quebrantado diante dele. Queridos, nós não precisamos sofrer para quebrar. Basta a gente ouvir a Deus. O segredo é ouvir seu pai e sua mãe durante muitos anos da sua vida, com prontidão, com rapidez, com um coração grato, por poder fazer aquilo que eles estão pedindo. E à medida que esse coração é conquistado dentro da sua vida, você está sendo treinado para conquistar coisas mais elevadas diante de Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Então, hoje, eu vou concluir a mensagem da semana passada. Na primeira mensagem, nós vimos a questão dos dois pais. Na segunda mensagem, nós vimos que, a partir dos 12 anos, o jovem ele começa a fazer escolhas. E a independência é a palavra que melhor traduz a palavra pecado. Quando você resolve fazer coisas do seu jeito, da sua forma, no seu tempo, sem verdade, com coisas escondidas, você está trilhando então o caminho do pecado. Esse caminho, aonde vai dar? Talvez um dos casos mais graves que eu acompanhei de drogadição, ele começou com o filho bebendo cerveja junto com o pai dentro de casa. Estou falando de uma família cristã. Possivelmente, eu tenho muitos anos que eu atendo. Eu atendi muita gente. Então, possivelmente, nesses 26 anos, o caso mais grave que eu vi de droga começou numa bobagem que o pai não percebeu. Quando o pai acordou e se deu conta, ele foi radical nisso, num assunto chamado bebida. Coisa que nós vamos ver no mês que vem. Mês que vem nós vamos falar sobre o jovem e o mundo. Aí nós vamos falar sobre as lutas que vocês têm. Eu vou sair um pouco do campo teórico, digamos assim. Nós vamos entrar em algumas questões práticas. Vamos falar sobre questão de ambiente, bebida, sexualidade, namoro. Eu vou vasculhar com vocês princípios das Escrituras a respeito dessas coisas. Hoje eu estou criando ainda com vocês, terminando de criar esse pano de fundo. Então, a primeira coisa, você tem um pai celeste. O teu pai terreno te foi dado para você ter um treino do que é obediência, do que é um ouvido aguçado, do que é uma prontidão no obedecer. E a segunda mensagem que nós vamos concluir hoje é lidar com a questão das escolhas, com a questão da sua vontade. Se você resolver ser independente, você vai ser uma pessoa escrava do pecado. Se você for uma pessoa submissa e obediente, você então vai fazer, com certeza, as melhores escolhas na vida. Deixa eu mostrar algo para vocês na vida de José. Vejam o capítulo 37, versículo 2, diz assim dele: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Primeira verdade de José aqui. José não negocia verdade. Se você quer ser bem-sucedido na sua vida, se você quer ir bem na sua vida, você tem que aprender a falar a verdade. Eu venho de uma casa muito complicada. Eu sou o único convertido na minha casa. Eu tenho 5 irmãos, comigo 6. E meu pai entregou a vida ao Senhor um pouquinho antes de morrer. Ninguém mais é convertido. Só eu sou convertido. Eu venho de um lar em que a mentira... Meu pai foi político. Um político sério. Da época ainda do fio do bigode. Era uma expressão que a gente usava de que a palavra da pessoa valia. Meu pai vem dessa época. Mas eu venho de uma casa mentirosa. E eu me converti aos 15 anos. Eu me converti relativamente cedo.
O Senhor me salvou aos 15 anos, mas eu demorei para descobrir uma coisa dentro da minha vida. Que depois da minha conversão, eu parei de mentir. Eu não tinha mais mentira. Mas não quer dizer que eu falava a verdade. Presta atenção. Você pode não mentir. E ainda assim, não falar a verdade. E o jovem, ele tem que aprender a lidar com a verdade. Porque Deus só está presente onde há verdade. José é um caso clássico de um jovem bem-sucedido, em primeiro lugar, porque ele lidava bem com a verdade. Tanto que ele tem 2 sonhos, e nos 2 sonhos ele comunica a seu pai e a seus irmãos. Ele não tem medo de comunicar. O seu pai e os seus irmãos especialmente, ficaram ofendidos, porque ele sonhou que vários feixes de trigo se dobravam na presença dele, se curvavam na presença dele, no feixe dele. E aquilo, os irmãos entenderam. Você está dizendo que nós vamos nos prostrar na tua presença? Você é um dos mais novos aqui. E você está dizendo que nós vamos nos vergar diante de você? José, ele tinha só 17 anos. Ele não entendia o que Deus estava ministrando ao coração dele. Ele foi compreender isso quando lá na frente, os seus irmãos se dobraram diante dele, para pegar a comida lá no Egito, que José tinha ajudado a Faraó a guardar aquela comida. Lá na frente, depois dos 30 anos, ele entende o que tinha acontecido com ele. Mas aos 17, ele não sabe o que está se passando com ele. Nem por isso, ele tem medo de dizer ao pai e aos irmãos a verdade das coisas que ele sonhou. Querido, você não pode mentir. Você não pode mentir. Porque se você mentir, o Senhor não é com você. Você não pode mentir. Você tem que aprender a lidar com a verdade. E eu vou mais longe. Como eu disse, não é uma questão de não mentir, porque eu tenho certeza que tem alguns jovens aqui que não mentem, mas nem por isso falam a verdade. Tudo que acontecer com o seu corpo, seu pai e sua mãe têm que saber. Eu entendo que tem algumas coisas que são delicadas, que são difíceis, às vezes que são vergonhosas. Como é que a gente lida, por exemplo, reunião do mês que vem nós vamos mexer nisso. Como é que a gente lida, por exemplo, com desejos sexuais? Como é que a gente lida quando um menino ou uma menina podem ter desejos sexuais? Isso é orgânico, isso é natural. Deus fez dessa forma. A gente pega um irmão mais velho, de preferência pai e mãe, se eles tiverem condições. E a gente aprende a falar a nossa verdade, a dizer as coisas que estão acontecendo conosco. José, ele falava a verdade. Por isso Deus era com ele. Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que andamos na luz, se dissermos que nós andamos na luz e nós mentimos, nós andamos nas trevas, nós mentimos. Nós não estamos fazendo de acordo com o Senhor. Então, o jovem, ele tem que aprender a lidar com a verdade. Você vem de uma casa que sabe lidar com a verdade? Que sabe pôr na mesa a verdade? Dizer o que está acontecendo, uma verdade de um jeito adequado, de um jeito correto, de um jeito sensível, dentro do que é possível dizer. Você sabe lidar com a verdade? Vocês não têm noção do quanto alivia lidar com a verdade. E os pais de vocês, essa é uma ou duas reuniões para frente, eles pecam gravemente quando eles não criam uma boa ambiência. Pais bravos, pais estúpidos, são pais que produzem filhos mentirosos, porque o filho passa a ter medo de falar as coisas para o pai. Se você tem um pai bravo, um pai e uma mãe bravos, estúpidos, e se você já tiver acima de 12 anos, você já tem condições de lidar com a verdade, ainda que seja difícil. Ainda que eles vão reagir mal, vão falar mal, vão reagir de forma dura, você tem que fazer a sua
parte diante do Senhor. José, então, ele lidava bem com a verdade. O que ocorria com a vida dele, ele ia dizendo para o pai, para os irmãos, para a família dele. Então, quando o texto diz que ele trazia más notícias de seus irmãos a seu pai, não quer dizer que ele era dedo duro. Quer dizer que numa casa, a verdade precisa ser dita. Pai e mãe têm que saber o que ocorre com os filhos. Queridos, se um dia vocês forem pais, vocês vão descobrir uma coisa: é desesperador educar um filho sem confiança. Mas é desesperador. O coração nosso aperta, o coração nosso angustia de imaginar que um filho pode não estar dizendo para nós tudo aquilo que está ocorrendo com ele. Então é papel de pai e mãe criar uma boa ambiência. Mas, jovem, é seu papel aprender a falar a verdade. Na clínica é a coisa mais impressionante. Eu faço uma boa amizade com adolescentes na clínica. Em geral, eu não perco adolescentes. São algumas poucas sessões, a gente encaminha o problema e está tudo resolvido. Em geral, eles não ficam muito tempo, porque não é do perfil do adolescente e do jovem ficar muito tempo em terapia. Eles vêm, ficam ali um pouco, mas tem uma curiosidade. Eles, em geral, costumam dizer ali o que eles não dizem para os pais. Por que eles saem bem? Porque a verdade liberta. E conhecereis a verdade? E a verdade vos? A verdade te enche de paz, te enche de segurança, te enche de Deus. A verdade te enche de Deus, porque o nosso Deus, Ele é verdade. Então, o primeiro grande desafio do jovem é aprender a lidar com a sua própria verdade. Esconder bilhete de escola, esconder sentimento, esconder conversas que você tem de pai e mãe, conversas com amigos, esconder lugares que você está indo sem que os pais saibam. Queridos, não tem jeito. Tudo isso constitui pecado. Pecado da mentira. É um pecado gravíssimo, porque põe o diabo, com todo respeito às questões de batalha espiritual, mas naquele momento te põe o diabo por pai. Porque o diabo é o pai da mentira. E por ser um pai, ele então está ditando coisas dentro de você. Então os jovens aqui, eles precisam aprender a lidar com as verdades. Se você tem irmãos que estão fazendo coisas erradas, indevidas, e apenas você sabe, não guarde isso com você. Chame teu irmão e dê para ele um dia. Estou te dando a oportunidade de falar com o pai e a mãe. É um privilégio teu de falar com o pai e a mãe. Se você não falar com o pai e a mãe o que você está fazendo, eu vou falar. E não vou falar para te dedurar. Eu vou falar porque, como filho de Deus, eu tenho que lidar com a verdade. Vocês estão entendendo? Aos 23 anos eu caí numa crise séria de depressão e de pânico. Tive medo de ser enterrado vivo, tive medo de ter um tumor na cabeça, sabia até o lugar. Quando a gente tem pânico, você tem convicção, né? O tumor era aqui. Né? Tive medo de perder tudo financeiramente, de não sustentar minha casa. Eu casei aos 22 anos. Aos 23 estava em crise. Mas eu saí daquela crise, fiquei 1 ano em crise. Tive que parar de atender, porque quando você tem medo, você fica tão fragilizado que o último paciente que eu atendi estava com medo do pai morrer. Eu saí da clínica de que jeito? Com certeza que o meu também ia morrer. A gente fica tão fragilizado que tudo entra na cabeça da gente. Mas aquela crise que eu tive foi para Deus me ensinar uma coisa: a lidar com a verdade.
Porque apesar de não mentir, eu tinha sido liberto aos 15 anos. Eu não mentia. Apesar de não mentir, não quer dizer que eu falava a verdade. Aí chamei minha esposa e comecei a rasgar para ela o meu coração de pecados e mais pecados que haviam lá dentro do meu coração. E aí o Senhor, gradativamente, foi me curando, foi me libertando, porque eu aprendi a mexer com a verdade. Primeira coisa em José. Vejam a segunda coisa na vida de José. Vejam o capítulo 37, vejam o versículo 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José, Jacó a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhes José: eis-me aqui. O que ele responde? Eis-me aqui. Quando pai e mãe pedirem algo para você, o que é para fazer? Na hora. O caminho da resistência é a demora. O caminho da desobediência é a demora. Se você demorar, aquilo é um sinal de que o seu coração pode ser um coração meio resistente. Deixa eu fazer uma pergunta. Não levantem a mão ainda não. Quem aqui é meio demorado para ouvir pai e mãe? Quando eles pedem as coisas. Pelo sorrisinho. Esse caminho é caminho perigoso. Sabe como é que a gente ajuda uma pessoa resistente? Tua mãe te pede algo que você pode demorar um pouco, não? Pode? Me diz o quê? Um exemplo qualquer. Sei lá, quando ela pede para eu lavar a louça. Lavar a louça. Qual é seu nome? Vanessa. Vanessa, muito bem. Vanessa, vai lavar a louça para mim? Isso. Corajosa você, viu? Tá lidando com a verdade. Muito bem. Sabe como é que a gente faz? Como é que pai e mãe deveria fazer? De um jeito tranquilo. Não, querida, tem algum motivo para você não lavar agora? Não. Então é agora. Você pode ir agora? Pronto. A demora significa resistência. Agora, queridos, tem um peso a Vanessa demorar para lavar a louça hoje. Mas já pensou quando ela for mãe e o Espírito de Deus ministrar a ela que a casa dela está sob risco e que é para ela orar? Tirar 1 ou 2 dias de oração, porque tem alguma situação grave acontecendo, e a Vanessa também responder para o Senhor daqui a pouco? Você tem noção de quantos pesos tem isso? Uma coisa é o treino da louça. Outra coisa bem diferente é o risco que o marido ou os filhos dela podem estar vivendo, e Deus falou com ela para que ela gaste tempo em oração. Os irmãos estão dizendo? Sabe como é que, Vanessa, você vai aprender a ser pronta para orar e ouvir ao Senhor? Sendo pronta para ir lavar a louça. A hora que eles pedirem. Os irmãos estão entendendo? É simples assim. As pequenas coisas que nos são pedidas dentro de casa, nós precisamos aprender a ter prontidão para fazê-las. Porque essas coisas que os pais pedem da gente nos tornam habilitados a obedecer ao Senhor. É uma verdade que o contexto é diferente, mas o contexto de Lucas diz assim: ser fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. A Vanessa, ela aprende a ser fiel na louça. Daqui 20 anos, ela vai ter fidelidade a Deus com relação à igreja. Vanessa, eu quero você separado em oração pelos líderes da casa de Deus. E ela vai se separar em oração pelos irmãos que estão à frente. Os irmãos estão conseguindo entender esses princípios? Vejam isso na vida de José. Vejam no capítulo 39, versículo 2, ele na casa de Potifar.
Versículo 1, José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. O Senhor era com José. Ele tinha 17 anos. Esse menino só tinha duas coisas que o texto nos falou claramente. Ele falava a verdade e ele era pronto para obedecer. Se você falar a verdade e você for pronto para obedecer, o que o Espírito vai dizer a teu respeito? E o Senhor era com a Vanessa. E o Senhor era com a Jéssica. Devagarzinho eu vou pegando os nomes de vocês. E o Senhor era. Basta essas duas coisas. Queridos, você vai ter a companhia do Senhor. Quem você acha que vai pôr a mão em você? Que risco você tem? José era escravo, mas quem estava com ele? O Senhor, porque ele lidava com essas duas coisas, verdade e prontidão ao obedecer. Aí diz assim, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. José se tornou um homem próspero, porque ele sabia falar a verdade e sabia ser pronto para obedecer, né? Aí tem uma mentira em torno dele, a mentira que a esposa de Potifar fala. Nós vamos mexer nesse texto na semana, no próximo mês, nós vamos mexer nesse texto sobre as questões de ordem sexual, como lidar com essa realidade. E aí José é preso, e lá, preso, que atitude ele tem? Lidar com a verdade e ser pronto para servir. Aí diz assim, vejam versículo 39, capítulo 39, versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Então José, nas três situações, na família, como escravo e como preso, José é um homem plenamente confiável. Vanessa, vai doer um pouquinho, tá? Me aguenta? Se eu pedir para Vanessa e ela me responder por alguns meses seguidos, daqui a pouco, você vai ser uma pessoa confiável para mim? Você quer ser uma pessoa confiável? Vocês estão entendendo? Prontidão torna você bem visto. Não só para os homens, mas também para Deus. Porque Ele sabe que se Ele chamar e falar, você vai parar e vai obedecer. Um caso que nós temos assim nas Escrituras, e é um caso curioso, é o caso de Davi, porque Davi também foi chamado aos 17 anos. E Davi significa amado. Amado de Deus. A palavra Davi significa amado. E Davi tem muitas situações e ele tem muitos pecados. Mas Davi tem uma característica, que o Senhor diz que ele tinha. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele podia não ver e por isso não fazer. Mas o dia que ele via, ele dizia, eu pequei. Ele não colocava na mão de ninguém o pecado, ele não culpava ninguém, ele não se vitimava, ele não virava um dodói da vida, ele dizia apenas, eu pequei. Ele lidava bem com a verdade e com prontidão para corrigir aquilo que tinha sido feito. Esse é o desafio de vocês. Prontidão. Eu tenho duas ocasiões que eu enfrentei o meu pai. Acho que uma eu contei para vocês na primeira reunião, quando eu era convertido e fui fazer psicologia. O meu pai terreno queria que eu fizesse medicina. O meu pai celeste pediu para eu fazer psicologia. E eu fui, obedeci meu pai celeste, meu pai terreno
se desculpou comigo. Mas aos 13 anos de idade eu enfrentei meu pai. Eu não era convertido. Eu já trabalhava com joias. Eu vendia joias. Pegava uma... Gente, meus pais eram doidos. Meu patrão era doido. Eu pegava uma sacola de joias e ia para a cidade dos meus pais, saía em Maringá, e eu levava joias para vender. E tá bom. E aí, aos 13 anos, no Dia das Mães, eu virei para meu pai e falei: pai, eu queria que o senhor desse um relógio para a mãe. Meu pai falou assim: não vou dar. Por que o senhor não vai dar? Porque eu não tenho condições. César, eu tenho 6 filhos estudando fora. Meu pai tinha 6 filhos estudando fora. Você sabe qual é o custo disso? E eu trombei com meu pai. Como não tem condições? Olha quanto boi o senhor tem lá na fazenda. O senhor vende um garrote. Não precisa nem ser uma novilha. Pode ser um garrote. O senhor vende lá e compra o relógio para a mãe. Está aqui, eu vi esse daqui. E meu pai trombou comigo e eu trombei com ele. Meu pai disse que não ia comprar e na hora que ele batia o martelo, batia o martelo. Tá bom. Queridos, Deus não deixa nada à toa. O André nasceu, eu tinha 26 anos, se não me engano, 26 anos, no primeiro Dia das Mães. Eu queria que ele desse um presente para a mãe dele. O problema é que eu não tinha dinheiro. O que Deus trouxe na minha mente? O pecado que eu tinha cometido contra o meu pai. Meu pai não entendeu muita coisa. Mas eu liguei para ele e pedi perdão por uma coisa que eu tinha cometido 13 anos antes. Ele não lembrava mais daquilo, mas o Senhor ministrou ao meu coração que eu enfrentei o meu pai de um jeito inadequado, de um jeito errado. E Números 32, 23, não precisam abrir, diz assim: sabei, pois isso, que o vosso pecado vos há de achar. Meu pecado me achou. Porque quando eu quis fazer uma coisa boa, o Senhor trouxe à minha memória o que eu havia feito lá atrás. Então, prontidão ao obedecer. Agora, deixe-me mostrar isso para vocês na vida do nosso Senhor. Foi todos os textos que eu dei para vocês no final da última reunião. Eu quero lê-los agora com vocês e explicar rapidinho. Abra em Filipenses 2, como que o nosso Senhor, ele se portou como filho de Deus. Filipenses 2, texto muito conhecido, versículo 5, nos diz assim: tende em vós, Filipenses 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. O texto está dizendo aqui o quê? Que Jesus, existindo na realidade interior como Deus, ele não fez contas de aparecer como Deus, de se manifestar como Deus. Ele não fez conta disso. Aí diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Vanessa, me aguenta de novo. Hoje, não sei porque a Jéssica sentou lá atrás, viu? Me aguenta de novo, tá? Quando você vira e diz assim, daqui a pouco, por que você está falando isso? Porque eu não quero fazer. Eu não quero fazer. Jesus fez uma coisa. Ele se esvaziou. E quando uma pessoa se esvazia, digamos, fica vazia agora. Você não quer fazer nada. Você está vazia. Você está pronta para fazer qualquer coisa, mas você não tem nada que você, Vanessa, quer fazer. Filha, vai lavar a louça, por favor. Tá bom. Sabe por que ela falou tá bom? Porque ela está vazia. Gente cheia não é gente conduzível. Então, por que você não obedece com prontidão? Porque você está cheia de coisas que você quer fazer. A questão é que esse não é o modelo do nosso Senhor. O modelo do nosso Senhor, quando Ele resolveu... Gente, esse texto aqui fala da eternidade. Quando Ele resolveu se fazer filho do homem,
Ele se esvaziou. Você não consegue conduzir uma pessoa cheia. Você só conduz gente esvaziada de si mesma. Uma pessoa cheia, ela está ocupada demais para ouvir ao Senhor. Uma pessoa vazia, tendo como único objetivo o Senhor, ela consegue entender bem a voz do seu Senhor. E aí então, diz assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. De que jeito a Vanessa pode servir os pais dela? Se esvaziando. Aí ela assume, com tranquilidade, a forma de servo. Agora, como é que ela vai ser serva de Deus? Aprendendo a servir o pai e a mãe. Muitas vezes servindo aos irmãos de sangue, inclusive, fazendo coisas que a gente não gosta, mas que é necessário a gente fazer, certo? Então, a primeira característica, Jesus na eternidade, ele era um homem esvaziado. Vejam na adolescência, Lucas 2, eu abri com vocês o texto, mas deixe-me abrir novamente. Lucas 2. Começando com o versículo 46. Três dias depois o acharam no templo, assentado em meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflito, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis me cumprir e estar na casa de meu pai? Por que Jesus, aos 12 anos, ele estava na casa do Pai Celeste? Porque na eternidade, que atitude ele teve? De esvaziamento. Ele se esvaziou. Por isso, ele tinha tranquilidade de, aos 12 anos, estar na casa dos pais. Sabe por quê? Vocês conhecem muitos filhos de crentes que podiam estar aqui. Ou podiam estar em qualquer outra reunião aí na cidade. E não estão. Sabe por que não estão? Porque eles estão cheios de desejos. Cheios de vontades próprias. Por isso eles não estão na casa do Pai. Quem está na casa do Pai é gente que se esvazia de si mesmo. Então, como ele tinha essa atitude com o Pai na eternidade, ele podia se encontrar com os de Deus na vida dele. Aí diz assim, não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Então, na adolescência de Jesus, que atitude ele teve com os pais? Submissão. Como nós conversamos na semana passada, a partir dos 12 anos já dá para conversar? Digamos que a Vanessa tem um trabalho difícil. Vanessa, filha, vai lavar a louça? Mas você tem um trabalho difícil. O que a Vanessa pode fazer comigo? Ela pode negociar com o pai dela? Papai, eu tenho um trabalho, eu estou tão preocupado, o senhor não me deixa terminar ele, depois eu faço a louça? Não, querida, tudo bem. Pode fazer isso. Então, a partir dos 12 anos, conversar, negociar é possível? É. Dizer não é possível para pai e mãe? Não. Então, pode ter uma situação ou outra, os pais não sabem. Digamos que a Vanessa tem uma prova dificílima amanhã. Ô pai, amanhã é a prova mais difícil que eu vou ter no semestre. O senhor não podia me dispensar dessa obrigação hoje? E eu posso dizer sim, filha, não, filha. Eu posso dizer alguma coisa desse tipo. Ela pode negociar comigo. A partir dos 12 anos, a gente não sabe toda a agenda do filho. Não sabe tudo aquilo que ele está vivendo, o que é pesado e o que não é. Então, negociar, conversar com pai e mãe, a partir dos 12 anos, é possível. Dizer não, não é possível.
Vocês estão entendendo? Jesus tinha isso muito claro. Ele foi até os pais e era submisso aos pais. Por que que a Bíblia diz que Jesus tinha necessidade de ser submisso? Porque, queridos, tudo, guarda isso, tudo que Jesus fez como ser humano, ele não fez por causa dele. Ele fez por causa de mim e de você. O texto, por que que o texto de Hebreus diz que ele foi aperfeiçoado? Como é que você aperfeiçoa o que é perfeito? Não tem jeito de aperfeiçoar o que é perfeito. Jesus ele era perfeito, ele era justo, ele não tinha nenhum pecado. Por que que o texto então diz que ele foi aperfeiçoado? Não quer dizer que ele foi aperfeiçoado no sentido de melhora. Quer dizer que ele tinha uma tarefa diante do Pai, mostrar para mim e para você como nós podemos viver diante do nosso Pai Celeste. Ele tinha essa tarefa que ele precisava cumprir. Ele precisava, como homem, mostrar para mim e para você como é viver nessa carne. É possível ser submisso a pai e mãe? Sim, é possível. É possível conviver com uma família que não me quer bem? Sim. E é possível conviver sem pecado. Os irmãos de Jesus, quando ele inicia o ministério dele, aos 30 anos, os irmãos de Jesus tentam prender ele, colocar ele num hospício, separar ele, porque diziam que ele estava meio que como fora de si, por causa das coisas que ele dizia. Eu sou Deus. Os milagres que ele fazia, os irmãos se incomodaram e mesmo assim, Jesus sempre teve com a sua casa uma atitude correta. Ele é, para mim e para você, um modelo santo, exato, perfeito, de que nós podemos nos submeter aos nossos pais, no temor do Senhor. Dentro daquilo que é possível, nós podemos fazer. Jesus é esse modelo, porque ele foi para a casa dele e ficou submisso aos seus. Toda a sua vida, toda a sua formação, ele esteve submisso. Você precisa entender que você só vai se tornar uma pessoa estável na vida cristã, usada pelo Senhor na vida cristã mais tarde. Você só vai se tornar alguém que Deus pode tomar e te usar plenamente se você aprender a lidar com a verdade e com plena obediência dentro da casa dos seus pais. Vocês estão me entendendo? E queridos, depois dos seus pais, vêm os líderes da igreja. Eu tenho um peso diante de Deus. Eu tenho um peso de apresentar o Evangelho para vocês. Eu tenho o peso de ser um modelo para vocês. Mas vocês também têm um peso de ouvir não só os pais, mas ouvir a liderança de vocês, ouvir os pregadores de vocês, ler os textos, verificar o que está sendo dito e aprender a ter obediência diante daquilo que o Pai Celeste está pedindo. Vocês estão me entendendo? Se não, esse é um espírito de rebeldia. E, queridos, pode me acreditar, o diabo vai se fazer de teu pai. Ele não vai ser, se você nascer de novo. Mas durante um período ele pode te conduzir, se você trilhar um caminho de rebeldia, porque ele foi o pai dos rebeldes. É com ele que iniciou todas essas coisas. Ele foi o primeiro a cair dos céus. Depois ele incitou Eva, que incitou Adão. E aí todos nós juntos caímos. Então você não pode trilhar um caminho de resistência e de rebeldia. Se você quer descobrir a paz que isso te dá, eu vou te dar um desafio. Tire 2 semanas. Se você quiser tirar um mês, até eu vim aqui, mês seguinte você pode tirar. Seria melhor ainda. Tire 1 mês para lidar bem com a verdade e com prontidão no obedecer. Tire 1 mês com esse propósito. Senhor, eu quero te imitar nisso. O que pai, mãe me pedirem, eu quero estar pronto a fazer. Me dá ouvidos atentos para isso. Tira 1 mês da sua vida para experimentar fazer isso. Eu tenho certeza que daqui 1 mês, alguns aqui
se levantarão em testemunho do quanto o Senhor os ensinou, do quanto vocês cresceram e amadureceram, porque a casa nos é dada como um treino. Assim como o dinheiro nos é dado como um treino, Lucas 11 diz assim: ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, pois aquele que não sabe ser fiel nas riquezas de origem iníqua, como é que eu vou lhe confiar a verdadeira riqueza? Um homem que não sabe lidar bem com dinheiro, Deus não pode depositar nele valores eternos, conceitos eternos. Deus não pode. O dinheiro também nos é dado como um treino para aprendermos valores maiores. Você quer ser uma pessoa que vai cooperar no futuro com a igreja do Senhor, com o Senhor, você tem que aprender isso na sua casa e com seus líderes nesse reunir. Vocês estão me entendendo? Vocês têm que olhar para a vida deles, naquilo que eles imitam Cristo, e ouvi-los e imitá-los. Vejam na vida do nosso Senhor mais ainda. Vejam João, capítulo 4, versículo 34, um texto muito conhecido. Diz assim: disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando Jesus está comparando a vida dele com comida, ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Senhor, a vontade daquele que me chamou. Ele está dizendo assim: você pode viver sem comer? Quantos dias o seu corpo aguenta sem comer? Eu tenho alguns pacientes anoréxicos, que eles aguentam um períodozinho. Depois a gente tem que mandar hospitalizar. Você tem que medicar por soro. Você tem que alimentar, aliás, por soro. Porque não tem jeito. O corpo ele entra numa coisa chamada autofagia. Ele come dele mesmo. Ele vai comendo, comendo, comendo. Onde ele encontra o que comer, ele vai comendo, 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 e a pessoa vai a óbito, vai à morte. Eu já tive essa situação na clínica algumas vezes, onde você tem que intervir, tem que mandar hospitalizar, não tem jeito. Né? Quanto tempo você aguenta sem comer? Jesus está dizendo o seguinte: eu não posso passar um dia da minha vida sem fazer a vontade daquele que me chamou e realizar a sua obra. Eu não posso. Jovem, você tem condições de pôr isso na tua mente. Vanessa, você tem condições esse mês. Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Me ajuda a ouvir os meus pais. Como é que você vai... Vocês lembram de 1 João, quando diz assim: como é que você pode odiar seu irmão e dizer que ama a Deus? Como é que você pode dizer que ama o que você não vê, se você não consegue amar o que você vê? Vamos mudar a palavra amor para submissão. Como é que você pode dizer que se submete a Deus que você não vê, e você não consegue se submeter aos seus pais que você vê? Então está errado. Então, o treino é com os pais da gente. Vejam, João 5,30, um versículo maravilhoso. Aqui, isso daqui é especialmente para os pais, para os líderes da igreja, quando a gente tem que julgar situações dentro da casa de Deus. Olha o que Jesus diz, ou dentro da família. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu julgamento é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Querido, se eu tiver que julgar uma situação aqui entre duas irmãs, eu vou pender o julgamento segundo o que o meu coração é inclinado, segundo o que o meu coração tem problema. Eu vou julgar sim, mas Jesus não. Sabe como é que ele julgava? Ele não julgava segundo o coração dele. Ele julgava segundo a vontade do Senhor. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Então esse é o julgamento sobre esse assunto. Não é o que eu penso, não é o que eu sinto, não é o que eu acho. É o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Né?
Vejam, capítulo 6, versículo 38. Capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Vejam, capítulo 7, versículo 17. Quem aqui gostaria de ser uma pessoa sólida no Senhor? Um jovem adulto de bastante conhecimento no Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Sabe qual é o único jeito de ter uma doutrina correta? Se você tiver um coração correto. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Lá em Apocalipse. Eles tinham uma doutrina impecável. Mas deixaram o melhor amor. Ou o primeiro amor. Porque não basta ter uma doutrina correta. A gente tem que ter o coração correto. Meus queridos, que luta que é isso? Você quer conhecer de forma adequada a doutrina da Bíblia? Você precisa, em primeiro lugar, prontificar o seu coração a obedecer os seus. Se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, conhecerá a respeito da doutrina. Eu conheço irmãos, eu viajei bastante. Eu conheço irmãos com a cabeçona desse tamanho de Bíblia. Mas com um corpo desse tamanhozinho. Sabe por quê? Porque eles esqueceram que, acima de tudo, tem que começar com querer fazer a vontade dele. Aí ele gradativamente vai depositando a doutrina dentro de nós. E vai depositando a doutrina. E a doutrina vai vindo gradativamente. Mas nós precisamos ajustar o nosso coração diante dele. Vejam João 8, 28. Olha a fala do nosso Senhor. Gente, é uma coisa maravilhosa demais. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ele só falava o quê? O que o Pai queria que fosse dito. Gente, a gente fala demais. A gente fala demais. E aí, para eu encerrar, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Por que Jesus foi para a cruz? Gente, a cruz é um assunto extremamente vasto. A cruz toca muitas coisas. A cruz toca a carne, toca o mundo, toca o diabo. Então nós poderíamos gastar aqui muito tempo falando sobre como a cruz agiu sobre a nossa carne, como a cruz agiu sobre o mundo e como a cruz agiu sobre o reino espiritual, sobre o diabo e seus anjos. Nós poderíamos falar aqui sobre batalha espiritual um bom tempo, sobre as questões das lutas da carne, as questões do mundo e da carne. A cruz tocou tudo isso. Mas o que eu vou falar aqui, eu ouvi há uns 15 anos atrás. Eu ouvi do irmão Romeu. Foi quando os meus olhos, talvez mais tempo, uns 18, foram abertos a primeira vez. Tenta entender, muito simples. Por que Jesus foi para a cruz? Quem ousa uma resposta? Pensa de forma mais simples. Os líderes não podem. Por que Jesus foi para a cruz? Pode arriscar. Aqui nós estamos para acertar e para errar. É assim que se aprende. Por que Jesus foi para a cruz? Pensa mais baixo. Pensa de forma muito simples. Para nos salvar. Faz sentido? Quem queria nos salvar? Quem queria nos salvar? Não. Tem alguém antes que queria nos salvar. O Pai. Faz sentido? Deus, Pai, queria salvar a igreja. Fez sentido isso para você? Então presta atenção, porque eu estou dando para você o pano de fundo da cruz. O que a cruz significa para o Filho? A vontade do Pai. Você está entendendo? O que significa tomar a cruz? De um jeito muito simples. Significa
Tomar sobre si a vontade do Pai. Vocês estão me entendendo? Então, Jesus vai para a cruz porque o Pai queria salvar a igreja de Deus nessa terra. O Pai ama toda a humanidade e elegeu a igreja como objeto desse amor. O Senhor, o Pai, o eterno Deus, então, nesse desejo de salvar a humanidade, ele vira para o Filho e diz: Filho, eu tenho um desejo. Eu queria salvar essa terra. Mas eu preciso que um justo morra pelo injusto. Eu preciso que um santo morra pelo pecador. Você faz isso para mim? E o que Jesus respondeu, Vanessa? Eis-me aqui. Eu faço agora. De que jeito que você vai aprender a ouvir a voz do teu Pai Celeste na tua vida adulta? Ouvindo a voz do teu Pai terreno na tua juventude. Senão você vai dar um adulto problemático na igreja. Um adulto que a gente tem que ficar correndo atrás e aconselhando, e aconselhando, e aconselhando. Por quê? Porque não aprendeu o que é viver uma vida crucificada. Abram em Mateus capítulo 16. Texto muito conhecido. Eu sei que o irmão Romeu já partilhou estes versículos para os irmãos aqui, porque eu já ouvi ele partilhando aqui para vocês. Versículo 24 diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos, se, é um condicional, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, venha e me siga. Então o que significa tomar a cruz? Tomar sobre si a vontade do Pai. Como é que nós aprendemos a fazer isso na vida adulta? Fazendo isso na nossa juventude, com os nossos pais. Na louça que a Vanessa vai lavar essa semana. Sem problema algum. E que muitos aqui vão fazer, sem problema algum. É dessa forma que a gente aprende na vida adulta a tomar a cruz. A questão é, tem um condicional aqui. Se o Senhor, Ele não nos obriga a tomar. Você tem que voluntariamente querer tomar. Ele não nos obriga a tomar. Você tem que voluntariamente desejar tomar. E aí então eu vou lançar um desafio. Eu não pedi para os irmãos, mas acho que não vai ter problema. Eu vou lançar um desafio de por um mês. Vocês se concentrarem nisso daqui. Senhor, eu quero aprender a fazer a tua vontade, fazendo a vontade dos meus pais. Estou lançando esse desafio. E aí, se alguém quiser dar um testemunho no próximo mês, a gente dá liberdade. Como foi tua vida durante este mês? Por ter esta atitude. A atitude de lidar com a verdade e ter prontidão a obedecer os nossos. Sabendo que aquilo é um treino para nós obedecermos a Deus. Amém? Agora eu vou fazer... Amém? Agora eu vou fazer um desafio. Eu quero orar com vocês, mas eu quero que se coloque de pé apenas aqueles que quiserem fazer esse pacto. Eu estou dando para vocês, eu estou exortando vocês a terem experiências com o Pai Celeste de vocês. Qual é o pacto? Vocês vão aprender a obedecer a Deus, obedecendo a seus pais. E aí daqui a um mês a gente vê como é que vocês estão. Quem quiser fazer isso, se coloque de pé. E todos nós, com a cabeça curvada, nós vamos orar. Senhor, levanta desse grupo de jovens aqui, moços e moças, que vão te amar profundamente. Levanta desse grupo de jovens aqui, moços e moças, que vão se separar do mundo. Levanta desse grupo de jovens aqui, moços e moças, que vão ouvir a tua voz. Que vão obedecer a tua voz. Senhor, concede a eles o desafio de ouvirem a seus pais. De lidarem bem com a verdade. De com prontidão obedecerem os seus. Em nome de Jesus, concede que nós sejamos visitados pelo teu Espírito.
Dá-nos um espírito de esvaziamento. Dá-nos um espírito de humildade. Dá-nos um espírito de prontidão. Dá-nos um espírito de verdade. Em nome de Jesus, faz isso com os meus queridos. Para a tua glória, nós oramos. Amém. Muito bem. Daqui um mês, então, a gente vê como foi a experiência. E aí nós vamos entrar em algumas questões de como José lidou com o mundo. Certo? A gente vai abrir assuntos práticos. Amém?